toda palavra que sai da boca de Deus. Hebreus 4:12 vai nos dizer, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Eu quero perguntar se tem algum crente que acredita que a palavra de Deus pode libertar, alguém que acredita que a palavra de Deus pode transformar, alguém que acredita que a palavra de Deus pode penetrar, pode fazer um divisor de águas na sua casa, no seu ministério, na sua família, no seu casamento. Aleluia. 2 Reis 4, versículo 1 em diante, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhes disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Deus, eu te apresento a minha vida nessa noite. Deus, que nessa noite não seja eu, Samuel, pregando a tua igreja, mas que seja o Espírito Santo de Deus, através da minha vida, ministrando a tua noiva, em nome de Jesus, amém. Você que pode ocupar seu assento, glórias ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, para contextualizar, Eliseu era o profeta sucessor de Elias. Eliseu recebeu da mesma unção que Elias carregava, e ele se deparou em uma situação onde havia uma mulher que era viúva e tinha 2 filhos. Essa mulher era casada com um homem temente, servo de Deus. Se você for prestar atenção no primeiro versículo que nós lemos, você vê que ela não era só filha, ela era filha e serva de profeta. Então veja bem que ela vinha de uma linhagem, ela não era de qualquer tipo de família. Os seus pais eram profetas, e assim como os seus pais eram profetas, aqueles a quem ela servia também eram profetas. Então você vê que ela pede socorro ao profeta Eliseu, dizendo: Olha, o meu marido servia os profetas, minha casa serve aos profetas, eu sou filha de profeta, tem como você me ajudar? Tem como de alguma forma você nos socorrer? E ela diz ainda para Eliseu: Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Só que o que acontece? O marido dela morreu, e eles tinham pendências a serem pagas. E se você estudar a história de Israel, o tempo antigo, você vai entender, aleluia, que as viúvas não eram bem remuneradas. Aliás, as viúvas viviam, aleluia, de doações, tanto dos profetas quanto de outras pessoas. Então, naquela época, somente o homem trazia o sustento para casa. Então, se ela perdeu o seu marido, automaticamente o sustento da casa dela se cessou. E aí então que entra a dificuldade, ele já morre com dívidas, e ela não tem o que possa sustentar a ela, tratando-se de trabalho. Então ela pede socorro ao profeta Eliseu, e ela diz: Olha, eu não sou só filha de profeta, eu sirvo a profeta e eu temo a Deus. Eu sou filha de profeta, eu sirvo o profeta e eu temo a Deus. Sabe de uma coisa?
Deus só ouve o socorro de quem tem exclusividade no clamor para com Ele. Não adianta você vir na igreja de Assis hoje, amanhã ir no centro de Ubanda, na quinta-feira ir para o encontro espírita e na sexta ir no encontro, aleluia, de macumbaria. Deus está dizendo: eu quero exclusividade. Eu quero exclusividade. Sabe o que a mulher disse? Eu sou de linhagem profeta, eu sirvo o profeta e eu temo a Deus. 3 posições. Era de linhagem, servia e temia. Era de linhagem, servia e temia. Era de linhagem, servia e temia. Nós somos filhos por adoção. Nós servimos a Deus e nós tememos a Deus. Ou seja, se você é filho por adoção, se você serve e se você teme, pode clamar, porque como Gabriel cantou, você não vai afundar. Filhos por adoção, serventes de Deus e tementes a Deus. Esses são os 3 passos para você ter a disponibilidade de pedir socorro a Deus. A diferença é que Deus ouve a todos, mas não consegue socorrer a todos, porque há pessoas que não deixam Deus trabalhar. Há pessoas que não deixam Deus trabalhar. Aí o profeta quer analisar a situação. Ele pergunta: tá bom, se você não tem quase nada para pagar a dívida, me diz, minha filha, o que você tem? Aí ela chega e diz assim: profeta, eu não tenho nada, vírgula, senão uma botija de azeite. Outras versões: profeta, eu não tenho nada, senão um pocochinho de azeite. Então peraí, ela acabou de falar que ela não tinha nada, Pedro. Ela acabou de falar que não tinha nada. Aí depois ela diz: lembrei, eu tenho um pouquinho de azeite. Irmão, se você entender isso aqui, por favor, hein? Ela disse que não tinha nada, mas tinha um pouco de azeite. Sabe o que eu acho interessante? Ela limitou o pouco que ela tinha. Ela achou que o pouco que ela tinha não seria suficiente. E realmente, na visão humana, não seria suficiente. Mas ela não estava sem nada, ela ainda tinha um pouquinho. Eu posso dizer uma coisa? Tem gente, obreiro, que chegou aqui, só tem um pouquinho de esperança, só tem um pouquinho de fé, só acredita mais um pouquinho, diz assim: hoje é meu último culto, se Deus não falar comigo, eu vou embora. Mas Deus está dizendo: você não veio sem nada, você veio ainda com um pouquinho de azeite. Você veio com um pouquinho de azeite. Veja bem, Deus está me levando lá para o Novo Testamento. Jesus estava no meio de uma multidão, perto do mar da Galileia. O que acontece? Cadê a alimentação para o povo? Aí os discípulos dizem assim: Jesus, se a gente dispensar eles, eles morrem no caminho. Aqui também não tem nada. Aí Jesus diz: chama quem tem alguma coisa. Aí vem um menino: 5 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, para milhares de pessoas. Aí que Jesus diz: levanta para os céus e dá graça. Agora começa a repartir. Começa a repartir, dá para um, dá para outro, quando foi ver, milhares. Eu não estou falando de dezenas, eu não estou falando de centenas, eu estou falando de milhares de pessoas foram sustentadas. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? O pouquinho na mão de Deus se torna muito. O pouquinho na mão de Deus se torna muito. Talvez você disse assim: hoje eu vou com o pouquinho que eu dei. Deus está dizendo: o pouquinho que você trouxe é o suficiente. O pouquinho. O pouquinho que você trouxe é o suficiente para Deus. Deus não se limita em poder da sua vida. Deus não se limita dos seus bens material. Deus não se limita na sua força humana. Deus não se limita na sua conta bancária. Deus se limita, sabe o quê? A você querer mostrar a Deus: eu tenho isso, agora está com você. Sabe por quê? Gente, eu estou pulando etapa da palavra, mas Deus está mandando e eu vou embora. Tem gente, sabe o que faz? Quer facilitar o trabalho de Deus. Não, Deus, deixa que eu faça isso aqui, que vai chegar mais próximo onde o Senhor falou. Quem nunca fez? Eu já fiz isso, sou humano, eu já fiz isso. Falei, vou dar uma facilitada porque Deus quer fazer, e eu vi que só atrapalhou, irmão. Agora, quando você chega na presença de Deus, diz assim: Deus, eu só tenho isso, mas eu vou dizer uma coisa, Deus, eu sei que isso na sua mão pode se tornar muita coisa.
Eu tenho pouco, mas eu não me limito ao pouco que eu tenho. Eu me limito à minha fé, eu me limito à minha crença, eu me limito à minha esperança perante Deus. Então, se você acreditar, se você confiar, se você deposita todas as suas fichas em Deus, pode ser uma coisa: o campo, o arado de Deus é um campo fértil. Você planta, você colhe, você planta, você colhe, você planta e você colhe. Aí, irmão, sabe o que eu penso? Às vezes não é que a gente tem pouco, é que a gente se sente pouco. Não é que você tem pouco em suas mãos, talvez você tenha bastante, mas você se sente pouco, você se sente pequeno, você se sente inútil, você se sente imprestável. Mas sabe o que Deus disse uma vez com essa questão para a minha vida? Quando uma vez eu fui orar no mato, Deus disse assim, ó: quanto menor é o vaso, mais fácil é de se encher. Não. Isso aqui é para você dar glória, irmão. Quanto menor o vaso, mais fácil ele é de ser preenchido. Eu estou pregando para uma igreja que não quer se ensoberbecer. Eu não estou pregando para uma igreja que quer dizer: eu sou maioral, eu sou o tal, eu sou o pai apóstolo, eu sou o bispo, eu sou o semideus, eu sou o querubim. Eu estou falando para pessoas dizendo assim: ó Deus, que eu diminua e você cresça, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu diminua e o Senhor cresça. Labacaio, derabaçandelemacai. Quer ser cheio, meu filho? Desce. Quer ser cheio, minha filha? Desce. Quer ser cheio? Desce. Desce. Diminui. Dá uma segurada na emoção. Tem uma moda de criar título, né, pastor? É semi-querubim, é semideus, é profeta das galáxias. Irmão, abaixa um pouquinho perante Deus. Se prostre perante Deus, que o vaso se enche com mais facilidade. Agora, se o vaso acha que é grande, acha que é gigante, acha que é o tal, vai demorar para ser cheio. Mas o vaso pequenininho Deus enche com facilidade, amém? Aí ela diz o seguinte: eu não tenho nada senão um pouco de azeite. Aí diz assim, ó, Eliseu disse: que te hei de fazer? Versículo 3, perdão. Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Sabe o que eu compreendo aqui, irmão? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum. Deus, eu não quero bater não, Jesus. Pelo amor de Deus, eu quero pregar a chave. Aleluia. Irmãos, você não chega a lugar nenhum sozinho. Você compreende isso? Então, se o vaso quer achar que é o vaso maioral, sozinho você não chega, irmão. Sozinho você não tem sucesso. Sozinho Deus não opera. Deus opera com a unidade em Cristo, que é a igreja do Senhor, que é a noiva do Cordeiro. Aí você vê que Eliseu disse o seguinte: vai, pede os vasos emprestados. E o que acontece? Ela consegue os vasos emprestados, ou seja, ela tinha bom testemunho, ela tinha bom exemplo. Ou seja, irmão, não adianta clamar a Deus, clamar, sendo que quando você vê a situação dos outros, você trata com desprezo. Não adianta você clamar, que aí quando teu irmão que precisa de ajuda, Deus diz: ajuda, você diz: não, eu vou guardar para mim. Deus está dizendo: o que você tem fui eu que te dei. Eu dei e eu tomo. E é desse jeito que eu trabalho. Então Deus está dizendo: quando você criar um bom testemunho, as coisas à sua volta vão começar a ser favoráveis. Deus está dizendo para alguém: parece que a coisa não anda, parece que o negócio não flui, parece que o negócio não vai para frente. Deus está dizendo: começa a andar em unidade, começa a andar em amizade, começa a andar em união com a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é a noiva do Cordeiro. Então você vê que ela tinha bom testemunho, ela dava bom exemplo. E os vizinhos olham para a situação: olha aquela viúva que não se corrompeu,
É aquela viúva que sempre dá bom dia. É aquela viúva que sempre dá a paz do Senhor. É aquela viúva que sempre que pode, ela cozinha, ela ajuda, ela trabalha, ela vem para as festividades, ela ajuda nos bastidores, ela ajuda a servir. Sabe de uma coisa? As pessoas veem o trabalhar de Deus na vida dela e dizem assim: não tem como eu não ajudar ela. Ela é serva de Deus, ele é servo de Deus. Posso dizer uma coisa? Talvez o tanto de trabalho que você ajuda na obra ninguém vê, mas Deus vê. Talvez o que você faz na obra de Deus é os bastidores, é nos fundos, ninguém vê, mas Deus está dizendo: na hora certa você vai precisar, e eu vou levantar pessoas para te ajudar, pessoas para te financiar, pessoas para te patrocinar. Você entende que Deus trabalha com oculto e escondido? Talvez ninguém vê você agora, mas amanhã você vai precisar. Deus vai dizer: eu levanto esse, eu levanto esse e eu levanto esse, porque ela foi fiel no pouco, ele foi fiel no pouco. Aleluia. Eu vou decolar aqui, Jesus. Aí olha o que Eliseu disse: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam as vasilhas e a decalavassanda. Deus mandou um negócio aqui, irmão. Ramandou que a sé. Pastor, posso descer? Irmão, entenda o seguinte: olha o que acontece. Essa irmã precisa de ajuda. Essa irmã precisa de suplementos. Ela já pediu as vasilhas. Só que sabe o que Eliseu diz? Já pegou as vasilhas? Agora volta lá e fecha a porta. Agora você volta lá e fecha a porta. E enche com o pouquinho de azeite que você tem, você enche um por um. Sabe de uma coisa? Irmãos, quando se trata de azeite na Bíblia, se trata de unção, se trata de presença de Deus. Aí tem um aqui que já pegou. Deus te abençoe. Preste atenção, irmão. Eliseu diz o seguinte: fecha a porta e enche os vasos. Deus está dizendo para alguém aqui: tem gente que quer ajuda, mas quer sofrer na frente dos outros, para as pessoas ficarem com dó e dar uma ajudinha. Só que, irmão, Deus não quer te ajudar com esmola, Deus quer te ajudar por completo. Entenda uma coisa: Deus não quer te ajudar pelo que as pessoas veem, Deus quer te ajudar pelaquela pessoa que você é, quando você fecha a porta e entra no quarto e ora. Aí, irmão, o que acontece? A pessoa pede unção, clama, mas faz igual os fariseus. Vai na frente das sinagogas, abre os braços, fica em pé e começa: Deus Santo, Pai das luzes, Pai da eternidade. Toda uma eloquência, toda uma oratória, aquela coisa para os irmãos ver: meu Deus, esse tem uma oratória interessante, esse tem uma eloquência interessante, esse deve ter estudado doutorado, mestrado de teologia. Mas Deus está preocupado com o seu posicionamento quando fecha a porta e ninguém mais vê. Deus está preocupado o que você faz com o teu vaso quando você fecha a porta e ninguém mais vê. E aí, será que tem azeite suficiente para encher o vaso? Será que essa pessoa, quando fecha a porta, consegue encher o seu vaso com a portinha fechada, quando não tem obreiro, não tem obreira, não tem pastor, não tem missionária, não tem igreja, não tem culto, terça-feira cheia, não tem ninguém olhando? Será que essa pessoa tem a coragem de tentar encher o vaso quando ninguém está olhando? Porque, irmão, é fácil, na frente de todo mundo, querer encher o vaso com azeite. As pessoas vão ver: tem só um pouquinho, eu vou dar mais um pouquinho para dar ajuda, eu vou dar mais uma migalhinha para ajudar, eu vou dar mais umas gostinhas para ajudar. Mas quando fecha a porta, é totalmente dependência de Deus. É totalmente dependência. Irmão do céu. Eu vou fugir rapidinho da pregação, que vou dar um testemunho que faz parte do que a gente está indo. Estou indo numa pregação expositiva. Então já versículo por versículo, esse versículo tem a ver com esse testemunho. Preste atenção. Os meus pais se casaram. Meus pais foram para os Estados Unidos fazer missões. E o maior sonho era gerar, da minha mãe. E a cada dia, gradativamente, a porcentagem para ela gerar diminuía. A cada consulta, a porcentagem para gerar diminuía.
Até que um dia, minha mãe chegou ao consultório e o doutor disse: olha, Luciana, infelizmente, você chegou ao final. Você não tem mais nenhuma porcentagem de chance de gerar. Agora as contas estão no zero. Não tem mais jeito, antes tinha um pouquinho de emoção, antes tinha um pouquinho de fé, de esperança, mas agora está no 0%, pode ir para sua casa, você não vai gerar. Aí minha mãe, toda triste, foi até a casa e disse para o meu pai: olha, amor, o médico disse o seguinte: acabou as minhas chances, não vou poder gerar, não dá mais e não vai ter como. Aí meu pai disse: graças a Deus. Minha mãe só faltou dar um murro na cara do meu pai. Marcos Ciscon sabe como é a mãe. Minha mãe, quando pega na braveza, irmão, sai da frente, Satanás. Aleluia. Aí meu pai disse o seguinte: graças a Deus. Mas você está louco? A gente quer gerar, a herança do Senhor são os filhos, a gente se preparou, a gente orou tanto, a gente buscou tanto no secreto, não contou para ninguém nessa situação, e agora você diz, graças a Deus, que a porcentagem caiu. Aí sabe o que meu pai disse? Ó, Lu, seguinte, se tivesse 15% de chance, você ia acreditar nos 15% de chance. Se tivesse 10% de chance, você ia acreditar nos 10% de chance. Se tivesse 5% de chance, você ia acreditar nos 5% de chance. Se tivesse 1% de chance, você ia acreditar no 1%. Mas agora que não tem mais chance, a única via, a única opção é diante do Senhor. Meu pai disse: você ia confiar nos médicos, você ia confiar nos números, mas agora que os números acabaram, é 100% Deus, é 100% Deus. Cadê a igreja? Cadê a igreja que não confia só na palavra dos médicos, mas a primeira palavra vem do Senhor? A primeira palavra vem do Senhor. A primeira palavra vem do Senhor. Oh meu Deus, está um clima de milagre, está um clima de presença de Deus, está um clima que Jesus está passeando. Toca na orla, meu filho, toca na orla, minha filha, toca no orla. Deus vai honrar sua devoção. Deus vai honrar sua devoção no secreto, quando ninguém mais olha, quando só o médico sabe, quando só seu marido sabe. Talvez nem seu marido, nem sua mulher, nem seu pai, nem sua mãe sabe. É só você e Deus, você e Deus, você e Deus. Deus está dizendo: eu vou honrar a devoção de alguém nesta noite. Aleluia, meu Deus do céu. Então a mulher fecha a porta. Talvez ela olha para o vaso que ela tem e para a quantidade dos emprestados, ela diz assim: o profeta só pode estar louco. E é verdade, tá, irmão? O profeta é meio doido, né? O profeta tem que ser meio doido da cabeça, assim, porque é uma busca. Aí Deus fala uns negócios que você fala assim: meu Deus do céu, o que é isso aqui? Eu não sou profeta assim, profeta de CPF, vamos dizer assim. Mas Deus entrega uns negócios, às vezes fala assim: não é possível, Deus, não é possível uma coisa dessa. Como é que eu vou falar isso para aquela pessoa? Como é que eu vou pregar isso aqui? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou dar? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou ofertar isso que o Senhor está pedindo para ofertar? Então às vezes, irmão, a gente tem que ser meio doido mesmo. A gente olha para as vasilhas toda vazia, aqui tudo vazio. Aí você olha para a sua vasilha, já é pequenininha, tem só um poucochinho, só um bocadinho, só 2 dedinhos de azeite. Fala assim: meu Deus, o profeta só pode estar doido, já incomodei os vizinhos. Aí tem que encher todos esses vasos. Aí eu deve ter pensado assim: vou encher gotinha por gotinha. Aí ela chegou no primeiro, aí parece a gotinha quase que enche tudo já. Ela derrama um pouquinho só. Ela derrama um pouquinho só, e outro vaso já sobe. Ela fala: o que é isso aqui? Irmão, sabe o que eu estou dizendo para vocês aqui nessa noite, que Deus mandou entregar? O vaso pode ter um pouco de azeite,
Mas o azeite é contaminável, irmão. O azeite é contagioso, irmão. Ou seja, talvez você diga assim: eu não sou o maior crente, eu não sou aquela pessoa fiel à igreja, eu estou nas minhas últimas forças, mas talvez tenha outro vaso olhando para você que está vazio, e olhando você que tem um pouquinho, ele se inspira em você, sabia disso? E aí aquele vaso do seu lado, ele é cheio, porque ele vê que você, na sua pouca força, você continua no brado, você continua no glória, você continua na aleluia, continua na cortação de cana, continua adorando, continua vindo nas campanhas de oração, círculo de oração, roda de fogo, culto de terça, culto de quarta, sábado, domingo, você vê em tudo. Aí a pessoa diz assim o seguinte: meu Deus, mas tem tanta pouca força, a conta bancária está lá embaixo, o marido está destruído, a esposa está destruída, os filhos estão nas drogas, mas ela vem adorar ainda. Deus está dizendo: você acha que você tem pouco, mas você é exemplo para a vida de alguém. Tem alguém que só está de pé, porque ele vê que você, na sua pouca força, você continua fiel, continua se entregando, continua adorando, continua exaltando. Aí a pessoa vê, só tem um pouquinho, não tem quase nada. E a pessoa continua de pé. Então eu vou ficar de pé. Aí o vaso que era vazio outrora começa a se encher com o quê? Olhando para o pouquinho de azeite que você tem, você continua de pé. Às vezes a gente está naquela situação que a gente fala até que é deserto. Oh, Deus não responde. Eu já jejuei, já consagrei, já me ungi, eu estou em todos os cultos, eu falo com o pastor todas as madrugadas, eu venho nos clamores, eu venho nas orações, eu faço uma oração intercessória, eu oro pelo país, eu oro pelos meus pais, eu oro pela toda a igreja, e parece que Deus não me responde. Aí Deus está dizendo assim para alguém: a sua oração não foi respondida para você ainda, mas a sua devoção está servindo de resposta de oração para outra pessoa do seu lado. Aí no momento oportuno, o que ele fez, a pessoa do outro lado vai fazer você, a mesma maneira que você, na sua pouca força, no pouquinho de azeite, o outro vaso foi enchido. Já chega a sua hora, meu filho, pode ser hoje. Prepara o vaso, que o azeite está descendo, Outrora você era exemplo, mas Deus está dizendo: hoje eu quero fazer a sua vida. Outrora as pessoas foram motivadas por você, mas Deus está dizendo: hoje é com você, Aleluia, meu Deus do céu. Aí versículo 6 diz: e sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Não tem mais vasilha alguma, e o azeite parou. Irmãos, entenda a situação dessa mulher. Ela estava endividada e ela era viúva. Ou seja, havia uma dívida para ser paga, havia compromissos a serem honrados. E vamos supor que ela conseguiu esse valor para pagar a dívida. Mas como fica a vida dela depois? Entenda, vamos voltar para a história. Uma viúva não tinha oportunidades socialmente. Uma viúva não tinha oportunidades e méritos no ramo dos trabalhos. Então ela pagaria, aleluia, ela pagaria a dívida que deveria pagar, ela pagaria, acertaria as contas, mas como é que ficaria a vida dela depois disso? Como é que ela sobreviveria, sendo que somente as dívidas foram pagas? Aí, olha que interessante, ela busca para pagar as dívidas. Ela enche o vaso e vê o milagre acontecendo, vê o mover de Deus de uma forma sobrenatural, através dos vasos dela, e ela pede mais vasos para o filho diz assim: agora acabou, se cessou o azeite. E já falamos do contexto aqui, ela era viúva, e ela não teria condições de se manter no futuro somente pagando as dívidas, porque nós bem sabemos, como bom brasileiro, na América eu estou dessa mesma maneira, irmão, faz 18 anos, esquece. As contas vêm, eu resolvo uma coisa, aparece outras 5. Pelo amor de Deus, que isso, Deus? E aí, irmão, o que acontece? Presta atenção. Ela pagaria as dívidas, só que no dia seguinte ela teria que comer novamente. Uma hora as roupas iam se gastar.
Uma hora os seus objetos iam se degradar. Uma hora as coisas iriam se envelhecer. Uma hora a conta ia chegar novamente, só que não seria a dívida do marido, seria a dívida dela mesma. E você vê, se o marido morreu e deixou dívida, significa que o marido já não estava numa boa situação. Quanto mais a mulher que era viúva. Mas aí o que acontece? Olha o versículo 7, irmão. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, ponto e vírgula, e tu e teus filhos vivei do resto. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, o que foi cantado aqui hoje, é isso que eu amo, Deus. Deus confirma a palavra nas etapas do culto. Quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Quem começou a boa obra é fiel para concluí-la. Quem começou a boa obra é fiel para finalizá-la. Quem começou a boa obra é fiel para responder. Quem começou a boa obra é fiel, irmão, vou falar até você entender. Aquele que começou a boa obra é fiel para honrar. Aquele que começou a boa obra é fiel para curar. Aquele que começou a boa obra é fiel para transformar. Aquele que começou a boa obra é fiel para salvar. Aquele que começou a boa obra é fiel para ressuscitar. Aquele que começou a boa obra é fiel para prover. Aquele que começou a boa obra é fiel para prover. Eu não estou falando para você um Deus que deixa pela metade. Eu não estou falando para você de um Deus que fala assim: eu fiz metade, faz o resto. Eu estou dizendo de um Deus que tudo pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, nenhum dos teus planos podem ser acabados, nenhum dos teus planos podem ser falhados, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o príncipe da paz, Ele é o criador dos céus e da terra, Ele é o cordeiro que foi mudo, morto foi cordeiro, mudo conduzido ao matador. Quem é Ele? Ele é Deus. Quem é Ele? Ele é Jesus. Quem é Ele? Ele é o Cristo. E aí, irmão, você entende que Deus não faz pela metade? Aí o que a mulher pedia? Ela pedia socorro para pagar as dívidas. As dívidas. As dívidas. Irmão, eu parei para analisar depois que Deus faz a minha oração e a resposta da oração. Se você tem uma oração respondida, navegue comigo. Lembra daquele dia que você orou. Lembra daquele dia que você pediu, você foi específico. Aí você lembra da resposta? Você lembra da resposta de Deus? Irmão, a mulher pediu dinheiro para finalizar as contas. Aí o que Deus dá? Deus dá o dinheiro para finalizar as contas, dá dinheiro para sobreviver até o final de sua vida, e não para ela, mas para ela e para os 2 filhos. Deus está dizendo: eu não tenho provisão pela metade, eu não tenho provisão só para você, eu não tenho provisão só para o seu marido, eu tenho provisão para toda a família, eu tenho cura para toda a família, eu tenho salvação para toda a família. Era caiando se que alava, stukitakandorabacas que anda lava sei, eredanco se andele bacau assiricando, ela manda cai ondere basupia, erata cai andere vasai. Oh meu Deus, Deus está procurando aquele que acredita. Deus está procurando aqui na casa da igreja evangélica Avivamento da Fé Assis, aquele que acredita que a boa obra será concluída, aquele que diz: Deus, eu estou pedindo isso, mas eu sei, como diz em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, ou buscamos, ou pensamos. Você já entendeu o nosso Deus? Às vezes eu não entendo, irmão. Fala a verdade para você. Às vezes eu não entendo Deus. Porque, aleluia, Ele alcança as áreas da minha vida que eu sequer pensei que deveriam ser alcançadas. Ele alcança algumas áreas da minha vida que eu nem pensei em orar.
Ele alcança algumas áreas das nossas vidas que nós não pensamos em clamar, nós não pensamos em interceder. Você vê que a mulher, ela pede para pagar as dívidas, mas o que acontece com os filhos e com ela? Ela já era viúva, não tinha oportunidade de trabalho, não tinha opções, não tinha uma sociedade que o ajudaria a se manter de uma forma estável até o fim da sua vida. Mas só está dizendo, quando a sociedade não se preocupa com você, eu ainda me preocupo. Quando ninguém te vê, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Talvez você diz assim para Deus hoje: Deus, eu sou desfavorado perante a sociedade não vê, as pessoas não veem o quanto eu sofro, as pessoas não veem o quanto eu me dedico, as pessoas não veem o quanto eu procuro oportunidades. Está dizendo, ninguém vê, mas eu vejo, ninguém vê, mas eu vejo, ninguém vê, mas eu vejo. A mulher fechou a porta com fé e encheu vaso por vaso. Está dizendo, eu quero saber como é que está a sua intimidade, eu quero saber como é que está o seu tete a tete, eu quero ver como você está face a face comigo. Se de fora está de um jeito, mas de dentro está hoje, não adianta. Vem na igreja, clama, busca, grita, roda, rodopeia, fala em línguas, mas chega em casa, não dá um glória, não fala com Deus, não intercede, não pede. Deus está dizendo, no meio de todos você pede, mas no individual você não fala comigo. Irmão, perceba bem, como é que você cria uma amizade? Você só vê o valor da amizade no tete a tete, no 1 a 1, quando a pessoa só está você e ela. Porque quando estão todos em sua volta, ainda mais quando você está em destaque no momento. Irmão, meu Deus do céu, parece que quando você está em destaque, um momento oportuno, assim, fácil, rápido. Mas vem tanto de gente. Mas vem as pessoas cumprimentar, vem as pessoas saudar, vem as pessoas ajudar, vem as pessoas, olha, você é o tal, você é o cara. Mas aí quando você está sozinho, fecha a porta, quem está contigo? Quando você precisa, quando você está com os vasos cheios, quando está tudo bem na sua casa, eu estou contigo, irmão, eu estou orando por você, não me esqueci de você. Mas aí quando precisa pedir vaso emprestado, o que acontece? Deus está dizendo, eu quero unidade com a igreja. Mas de que adianta você ter unidade com a igreja e não ter unidade com o Pai? Do que adianta você ter unidade com a igreja e não ter a intimidade com o Pai? Ontem um amigo meu pregador pregou uma mensagem muito impactante. Ele disse o seguinte: a intimidade gera identidade. A intimidade gera identidade. Deus só sabe quem você é quando você vai no tete a tete. Deus só sabe quem você é quando ninguém está vendo. Deus só sabe quem você é quando as coisas não tem mais jeito. Você deita lá no seu quarto e você fala, vai ou racha, é agora ou nunca. Deus, eu preciso de ti. Deus, não tem mais jeito. Os médicos já desenganaram, aleluia, os credores estão aí, aleluia, as pessoas para cobrar estão aí, não tem mais jeito, não tem mais solução. Aí Deus está dizendo, será que Ele é na minha vida ou não é? Será que Ele me busca ou não? Será que Ele crê que eu sou na vida dele ou não? Deus está dizendo para alguém, eu quero encher o vaso. Mas como é que eu vou encher o vaso? Como é que eu vou curar com o meu bálsamo, se você não me busca? Como é que eu vou te encher? Como é que eu vou te tocar, se você é uma pessoa dentro da igreja e outra pessoa fora? Como é que eu vou fazer a obra na sua vida? Sendo que quando os vasos estão cheios, está tudo bem, mas quando o vaso começa a se esvaziar, você procura todas as opções que você tem, e a última opção sou eu. Deus está dizendo, eu quero prioridade. Deus está dizendo, eu quero prioridade. Eu sou o que sou. Eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Eu sou da primeira prateleira. Deus está dizendo para alguém, quando você me colocar em prioridade, eu vou colocar a sua situação em prioridade. Eu vou repetir porque alguém não entendeu, por isso não deu glória. Quando você me tratar como prioridade, a sua situação será prioridade na minha vida. Deus está dizendo, eu estou esperando você clamar, eu estou esperando você pedir. Sabe de uma coisa? Deus vê a situação, Deus vê tudo, mas Deus não age sem ninguém chamar. Deus não age sem você deixar de trabalhar. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Eis que estou
a porta e bato. Eu estou procurando alguém que me deixe entrar. Jesus está dizendo, eu posso entrar, eu posso entrar, eu posso trabalhar. Você já está vendo que o azeite é pouco. Você já está dizendo, já está vendo que a doença está te corroendo. Você já está vendo que a conta bancária está no negativo. Você já está vendo que a sua casa não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo, se você deixar eu entrar, eu vou virar tudo. Eu vou virar tudo. Pode parecer árduo, pode parecer que a casa vai bagunçar, pode, mas Deus está dizendo, eu sei, pensei eu o que eu tenho que fazer na sua vida. Irmão, entenda isso, irmão. De uma vez por todas, Deus está dizendo, o vaso tem que ser cheio, mas primeiro o vaso tem que abrir, porque se o vaso estiver fechado, como é que vai encher esse vaso? Deus está dizendo, eu estou procurando vasos abertos, eu estou procurando casas abertas, eu estou procurando corações abertos, eu estou procurando pessoas que não falam, Deus, deixa eu dar meu jeitinho brasileiro, Deus, deixa que eu dou um jeito, Deus, deixa que eu entre em contato, deixa que eu peço para aquela pessoa. Deus está dizendo, deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar. Aí, irmão, vamos usar essa palavra para uma tipologia espiritual. Uma tipologia espiritual. Entenda, há pessoas, eu já dei um início nessa tipologia já no meio da palavra, mas há pessoas, meu Deus, está descendo uma graça aqui, irmão. Eu estou sentindo que tem vaso que vai receber azeite de reserva nesta noite. Deus está dizendo, Deus está gritando no coração de alguém. Você se sente vazio, você se sente incapaz, você se sente fraco, mas 2 Coríntios capítulo 12 diz, Deus diz em 2 Coríntios capítulo 12, na minha fraqueza, na sua fraqueza, o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Na sua fraqueza, o poder de Deus vai se aperfeiçoar. É por isso que você se gloria nas injúrias, nos ataques, nas dores, nas enfermidades, porque o apóstolo Paulo diz, quando você é fraco, você é forte. Quando você é fraco, você é forte. Quando você é fraco, eu vou falar até você entender, quando você é fraco, você é forte. Quando você é fraco, você é forte. Não porque você pode, não porque você é o que tudo manda, o que tudo faz, mas que na sua fraqueza a graça de Deus é abundante. Na sua fraqueza a glória de Deus se manifesta. Na sua fraqueza o azeite desce. Agora o vaso que acha que é cheio, mas não é nada, Deus não consegue encher. Mas o vaso que admite, Deus, eu preciso. Deus, este é mais um dia que eu preciso, me enche. Deus começa a derramar o bálsamo, Deus começa a derramar o azeite. Deus está dizendo para alguém aqui, Deus está dizendo para alguém aqui, na tua fraqueza eu vou trabalhar, na tua fraqueza eu vou operar. Isaías 43 versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, operando eu, quem impedirá? Se você estudar a tradução desse versículo, Deus faz uma pergunta, mas de um sentido maioral, de um sentido que ninguém consegue responder, porque Ele está numa posição acima de todos os outros. Ele faz uma pergunta de maneira que Ele já sabe a resposta. Ele faz, na verdade, uma pergunta para aqueles que estão ouvindo entender que a resposta está nele. Quando Ele diz quem impedirá, Ele não está com dúvida assim, quem pode impedir? Existe alguém que está dizendo, quem pode me impedir? Olha para a minha direita, olha para a minha esquerda, olha para trás, olha para frente. Não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como Jeová, não há ninguém como Jesus. Jesus está dizendo para alguém, cadê aquele que queria te derrubar? Cadê a doença que queria te derrubar? Cadê a tristeza que queria te derrubar? Não pode agir. Se eu quiser agir, não há doença, não há tristeza, não há dificuldade, não há crise, não há morto, não há a enfermidade que possa parar o nosso Deus. Aí, irmão, escute, aleluia. Deus enche o vaso que procura ser cheio.
Você vê que o vaso não estava cheio, mas a mulher foi pedir para que se enchesse a ponto de pagar as suas dívidas. Sabe o que eu entendo com isso? Aleluia. Nos dias atuais, estamos igual aquele louvor, em tempos de guerra nunca pare de lutar. Nós estamos em guerra. Às vezes a gente olha para a situação do nosso país, está desfavorável. A gente olha para a situação da nossa cidade, está desfavorável. A gente olha para a situação da nossa vida pessoal, está desfavorável. A gente olha para a nossa família, está desfavorável. Mas eu estou dizendo, no ambiente desfavorável, eu vou entrar para surpreender. Você não entendeu? Então vai da base bíblica. Os maiores milagres da Bíblia foram efetuados no deserto. Sabe o que diz Isaías 43, 18, 19? Eis que faço coisa nova, porventura não a percebeis? Eis que porei caminho no deserto e rios no ermo. Sabe o que Deus está dizendo? Deserto é tudo plano, é tudo igual. Você não sabe onde é o norte, a sul, o leste ou o oeste. Mas Deus está dizendo, eu vou abrir caminho. Eu vou abrir caminho. Eu vou abrir caminho nesse deserto. João 14,6, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você vê que onde não tem caminho, irmão, onde não tem perspectiva, onde não tem visão de positividade, está dizendo, eu estou abrindo um caminho. Aí você pergunta a Deus, tá bom, tem um caminho, mas e o sustento? Porque até o final eu não aguento, pá. Deus, até o final eu não aguento. Aí olha como o versículo termina, o 19. Eis que faço caminho no deserto e rios no ermo. Varão. Eis que faço um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está dizendo, eu não vou abrir o caminho para você morrer no meio do caminho. Eu não vou abrir as portas para você entrar e morrer lá dentro. Deus está dizendo, o sustento que você precisa, eu vou trazer. Porque rios no ermo, o que é isso? Rio no deserto, água no deserto. Deserto é tudo igual, deserto só tem areia. Mas Deus está dizendo, aonde só tem areia, aonde não tem nada, eu estou trazendo o sustento. Eu estou trazendo a água. Quem quer água, vem. A água da vida está presente. Quem quer nunca mais sentir sede, bebe da água, bebe da água, bebe da água, bebe da água. Em meio a esse caminho, eu tenho o sustento. Aquela mulher não tinha como se sustentar, mas quando vendeu o azeite, meu irmão, quando vendeu o azeite, ela viu, opa, peraí, sobrou. Aí o profeta diz, pega esse dinheiro, que até o final do caminho, eu vou te sustentar, diz o Senhor. Deus está dizendo para alguém, você está procurando algo para agora, mas eu estou vendo lá na frente. Você está procurando alguma coisa para agora. Você está dizendo para Deus, Deus, eu preciso de uma saída, eu preciso de uma solução, mas até o final eu não aguento. Deus está dizendo, o azeite que vai vender, vai pagar o de agora e o de lá da frente. O de agora e o lá da frente. Não se preocupe com amanhã, o que tiver que vestir, ou o que tiver de comer. Você não vê as aves do céu que eu sustento, você não vê os lírios que eu capacito, que eu visto. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o sustento que você precisa. Deus tem a roupa que você precisa. Cadê a igreja que acredita? Cadê? Deixa eu ver. Tem um, tem dois, tem três. Deus está soprando no meu ouvido. Eu tenho um revestimento humano, mas eu também tenho um revestimento espiritual. Eu tenho um revestimento humano, mas eu também tenho um revestimento espiritual. Irmãos, sabe o que eu preguei ontem em Cândido Mota? Deus quer primeiro curar o seu interior. Sabe o que acontece? Eu vou trazer a memória, tem um tiquinho de tempo aqui ainda. Sabe, eu vou trazer a memória a palavra. O que acontece? Quando o paralítico desce na casa, aleluia, o que Jesus diz? Os teus pecados estão perdoados. Mas é isso que ele foi buscar? Ele não foi buscar o perdão dos pecados, ele foi buscar a cura que ele precisava, que era andar. Aí o que acontece? Deus está dizendo para alguém, eu preciso curar a sua área espiritual primeiro, para depois o exterior
vou aparecer. Deus está dizendo para alguém: a cura que eu vou fazer vai ser uma metamorfose. Primeiro vai ser dentro, depois vai ser fora. Primeiro vai ser dentro, depois vai ser fora. Fecha a portinha, começa a fechar os vasos. Começa a fechar os vasos. Que o primeiro milagre vai ser nos vasos. Aí depois o sustento vem. Mas primeiro é o interior, é o interior, é o interior, é o interior. Tem alguém que acredita que Deus está curando primeiro o interior, mas não vai ficar nisso, vai sair para o exterior. Você vê como a palavra se completa? Primeiro foi o interior, primeiro foi o interior do vaso. O interior do vaso estava vazio, o interior do vaso não tinha substância, o interior do vaso não tinha algo para preencher. Mas Deus curou primeiro o interior, para depois no exterior vir o suprimento que a mulher precisa. Deus está dizendo: você pede tanto, você clama tanto, mas Deus disse para os discípulos: vocês clamam mal. Sabe por que às vezes a gente pede mal? Você pede o exterior, você pede o físico, mas Deus está dizendo: o espiritual ainda está ferido. Irmão, sem preparação espiritual, nós não conseguimos viver as bênçãos do Senhor físicas. É por isso que tem gente que fica parado na mesma situação o resto da vida, porque só pensa no físico, sendo que nós temos uma morada celestial. Deus está dizendo: eu preciso preparar o seu espírito, porque do que adianta eu dar carro, do que adianta eu dar casa, sendo que você não vai ter a morada celestial, a morada eterna. Mas Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu vou curar o teu espiritual, e depois a gente sai lá fora. Primeiro o espiritual, primeiro aquilo que está dentro, daquela amargura, aquele rancor, aquilo que tem te atrapalhado de orar, aquilo que tem te atrapalhado de adorar. Mas quando você for curado o interior, as coisas à sua fora irão se movimentar, porque é o que a palavra disse: as bênçãos correrão atrás daqueles que creem. A bênção do Senhor correrão atrás daqueles que acreditam. Deixa eu ver se tem uma igreja que acredita. Deixa eu ver se tem alguma pessoa aqui nessa igreja que acredita. Aí, irmão, para eu fechar a palavra de hoje, senão eu vou dar muito lugar aqui, e aí já vai embora 10h30 da noite. Irmão, se você entender isso aqui, vai ser uma base do evangelho para a sua vida. Você vai entender resumidamente o que é o evangelho de Jesus nas nossas vidas. Quando uma pessoa devia, naquela época, tinha uma dívida, tinha algo a ser pago, sabe o que acontecia? Se ela não tinha recursos para pagar, a lei dava abertura para alguma pessoa financiar, ou seja, uma pessoa que poderia ajudar, uma pessoa que teria o poder, aleluia, de auxiliar com aquela situação. E você vê que se não tem essa pessoa, a pessoa que está para receber a pendência, ela tem direito à propriedade, ela tem direito à casa, ela tem direito ao campo, e até mesmo a liberdade do devedor pode ser excluída. Por quê? Já que deve não tem recursos, o que acontece? Ele toma aquilo que a pessoa tem. Você vê que a mulher diz: olha, eu não tenho dinheiro para pagar, e se eu não pagar, eles vão levar meus 2 filhos para serem escravos. Só que aí tem uma coisa, irmão. Tinha uma função naquela época que se chamava resgatador. Irmão, presta atenção, por favor. Havia uma função chamada resgatador. Essa pessoa se colocava na posição de ajudar essa pessoa que precisava de ser financiada. Aí você vê o seguinte: Eliseu foi esse resgatador. A mulher clama a Eliseu, e Eliseu não tinha recurso, mas ele disse: tá bom, eu vou ser o seu resgatador. Aí o que acontece? Você vê que na verdade não é Eliseu que foi resgatador, mas foi Deus, porque Eliseu também não pagou a dívida, mas foi um canal de Deus para passar as instruções para Deus pagar a dívida. O que eu estou dizendo para você, aleluia, talvez as dívidas possam estar grandes, mas a lei está dizendo: ainda tem espaço para um resgatador. Ainda tem espaço para um resgatador. Agora vamos para o plano, para a nova aliança. Vamos ver para a segunda aliança. O que acontece? A gente estava cheio de dívida, irmão. A gente estava cheio de dívida, cheio de pecado, cheio de imundícia, cheio de avareza, cheio de imoralidade. E pelas nossas condições a gente não poderia pagar. Pelas nossas condições a gente não poderia financiar. Pelas nossas condições a gente não podia completar aquilo que deveria ser completado, que era a nossa santidade, era a nossa salvação.
Só que Deus olhou lá de cima e disse assim: peraí, a lei diz que pode ter um resgatador. Então filho, vai lá filho, vai lá filho, vai lá, vai lá filho, vai lá. Jesus não teve por usurpação ser como Deus, mas se fez como homem, para morrer por mim e por você. O resgatador veio, ele teve recursos. Ele tinha recursos materiais? Não, o recurso foi o próprio. Ele foi como um cordeiro mudo enviado ao matadouro. Não reclamou, não reclamou, não murmurou, mas foi até o fim. Carregou a cruz na via dolorosa, chegou até o Gólgota, foi pendurado e gritou: tetelestai, 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 que significa está consumado. Sabe o que? Oh, irmão do céu, levanta, se coloque de pé, por favor, por gentileza, se coloque de pé, porque isso aqui, irmão, se você pegar isso aqui, se não entendeu nada da palavra e pegar isso aqui, você já sai de posse da sua vitória. Quando Jesus grita tetelestai, ele diz está consumado. Sabe o que você vê no transliterado da palavra tetelestai, está consumado? Sabe o que significa está consumado? Deus está dizendo assim: está consumado, ou seja, o que tinha para ser pago, está pago. O que eu fiz, está feito e ninguém pode desfazer. Não há outro credor que possa vir cobrar, não há outra pessoa que possa vir desfazer. Quando ele diz tetelestai, a tradução diz: está feito, está acabado, ninguém pode mais mexer, porque já está pagado. Você estava condenado pelo pecado, você estava condenado pela imundícia, mas Jesus disse: está pago, já era, está pago, já era, está pago, acabou o sofrimento, já está pago.